cristãos vamos lutar com poder sem igual, com a armadura do Senhor, vencer o dia mau, fortalecer o Senhor e seu poder, provar o mundo enfim. Somos o exército de Deus que nos dá vitória, sim. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 7, versos 13 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos seus lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Nada menos que a vida, esse é o preço que o pecado cobra por alguns minutos de prazer. Ousadia de um lado e do outro a embriaguez do pecado. A mulher era sensual e desassossegada, atrevida, sem pudor e cheia de astúcia no coração. Do outro lado, o rapaz, enfeitiçado pelo desejo da carne, caminha em direção à morte como um boi ao matadouro. Um texto extremamente atual, onde a sensualidade está estampada por todos os lados e a grande maioria, como um boi a caminho do matadouro, caminha em direção a ela. Você vai no mercado, a imoralidade está estampada, você vai no shopping, tem imoralidade, você anda pela rua, em todos os lugares. E se nós não cuidarmos, certamente acabaremos sendo atraídos por aquilo que nos chama a atenção. Portanto, é importante nesse momento ficar atento até mesmo com a sutileza dos religiosos. Essa mulher apresenta um sutil pretexto religioso a fim de seduzir. Quantas pessoas religiosas hoje dizem: cumpri minha obrigação, fui no culto ou qualquer outro rito religioso, ou qualquer ação religiosa, e depois de cumprido a tal obrigação, cai na prática do pecado sem o menor constrangimento. Segundo a lei da oferta no Velho Testamento, a oferta pacífica, parte da carne do sacrifício poderia ser comida pelo adorador e familiares. Essa mulher, tendo feito seus votos, agora convidava o jovem a compartilhar de sua festa de sacrifício de comunhão, ou seja,
De manhã, adora a Deus. À tarde, assiste programas que trazem para dentro de si e dentro da sua própria casa a imoralidade. É o que acontece em nossa época. E na época dela, ela se aproveitou da ausência do marido para trazer a imoralidade para dentro da sua própria casa. Ela afirmava tê-lo procurado especialmente para que compartilhasse de sua mesa. Ela teria tempo para fazer isso porque a refeição poderia ser comida no primeiro ou no segundo dia. Assim, o jovem, está em Levítico, capítulo 7, do 11 ao 15. Assim, o jovem faz parte de uma verdadeira festa, que ironicamente tinha significado religioso, ou por que não dizer de uma verdadeira bagunça religiosa, que era na verdade o que era. Assim, ele participa da carne do sacrifício ou do rito religioso acompanhado de imoralidade. E como um boi indo para o matadouro, está sacrificando seu relacionamento com Deus e sua eternidade por alguns momentos de prazer. Quem cumpre apenas obrigação religiosa, certamente vai cair na imoralidade e vai trocar o seu relacionamento com Deus por alguns minutos de prazer. Seja na área sexual, seja na área de se dar bem em alguma situação, seja em qualquer momento, ou assistindo programas que trazem para dentro da sua própria casa imoralidade, ou acessando qualquer site da internet que traga imoralidade para sua casa. Cuidado para não viver uma vida religiosa de aparência, onde da mesma boca saem palavras de bênção e maldição. Pela manhã louva a Deus e à tarde usa a boca para denegrir a imagem de alguém ou dialogar com o pecado. De manhã na adoração concentra seus olhos em Deus, à tarde concentra-se na imoralidade oferecida pelos meios de comunicação ou pela internet. Cuidado com a beleza, entre aspas, e sutileza do pecado. Pecado não é feio e cheira bem no começo, mas depois de poucos minutos de prazer, o cheiro é de morte, é de destruição. Ela pinta em cores os prazeres do pecado. Quando diz: estendi sobre meu leito cobertas de linho fino do Egito, é o melhor tecido. Perfumei a minha cama com mirra e aloés e canela. O pecado cheira bem no começo, mas depois tem cheiro de morte e destruição. Bem como a extraordinária sorte, entre aspas, dele, no fato de que seu marido estar ausente de casa por algum tempo esse suficiente para não se importar com o pecado. Tempo esse suficiente para acreditar que ninguém está vendo e esquece que acima da nossa cabeça tem Deus observando tudo. Tudo está dando certo, parece. Essas são as aparências do pecado. Parece que dá tudo certo, porém esconde, por meio de uma oferta de prazer, as consequências que em breve virão. Se não resistiu no início, depois pode ser tarde demais. Após alguma hesitação, pois houve um esforço para convencer o inexperiente que subitamente caiu na armadilha. Nos versos 22 e 23, nós temos o fim trágico na vida daquele que não vigiou. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, e como cervo que vai cair no laço.
até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. O fim trágico daquele que não vigiou, mente cauterizada pelo pecado, olhos vendados pelo pecado, vida ceifada, destruída pelo pecado. O pecado cega e cauteriza a consciência, a ponto de ficarmos totalmente imobilizados, inconscientes do triste fim que nos aguarda. Porque o salário do pecado é a morte. Ouça o que diz a Escritura. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Não basta ser religioso. É necessário reconhecer a existência do pecado e sua destruição e seguir o conselho de Deus, que nos oferece vida, enquanto que o pecado nos leva à morte. O que você vai escolher? Somos exército de Deus que nos dá vitória, sim.